Bom pessoal, estamos de volta aí para mais uma videoaula, né? O tema de hoje é equilíbrio sistêmico do ecossistema, né? Aula de número 7, primeiro ano do ensino médio, né? Eu sou o professor Eduardo e vamos lá, pau na máquina. Conteúdo: equilíbrio sistêmico dos ecossistemas. Objetivo: analisar os fatores que influenciam na manutenção do equilíbrio sistêmico do ecossistema. Para começar, em poucas palavras, o que você entende por equilíbrio sistêmico do ecossistema? Bom, então vamos lá, pessoal. Equilíbrio sistêmico do ecossistema. Para compreender o que significa o termo, é importante retomar o conceito de ecossistema. Um ecossistema pode ser definido como um sistema que abrange um conjunto de seres vivos que habitam determinada região e que interagem entre si e com o ambiente. Ou seja, o ecossistema consiste na relação entre fatores bióticos e abióticos, como nós vimos anteriormente, beleza? Então, fatores bióticos são seres vivos e fatores abióticos, ambiente físico, fatores químicos e físicos. O equilíbrio no ecossistema é um estado dinâmico em que as populações de seres vivos se mantêm estáveis ao longo do tempo. Esse equilíbrio é essencial para o funcionamento dos ecossistemas, pois garante a disponibilidade de recursos e a manutenção da biodiversidade. Existem vários fatores que podem afetar o equilíbrio populacional, como a disponibilidade de recursos em um local, a ação de predadores e a ocorrência de doenças, entre outros. Conceitos da ecologia. Em ecologia, temos um termo para estudar o local, que é o habitat, ou seja, um lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada dentro de um ecossistema. O papel que o organismo desempenha no habitat é chamado de nicho ecológico, ou seja, o conjunto de características e condições para a sua sobrevivência. Por fim, ao analisar o equilíbrio nos ecossistemas, nos deparamos com as relações alimentares, cadeias e teias alimentares, além da dependência dos elementos bióticos e abióticos para tal equilíbrio. Para entendermos como funciona o equilíbrio populacional de um ecossistema, precisamos entender algumas das características de uma população em equilíbrio. Bom, então vamos lá. Quais são essas características? Vamos lá. Primeiro, densidade populacional. A densidade populacional é a quantidade de indivíduos de uma população em que uma determinada área ou volume. O aumento da densidade populacional ocorre quando a taxa de natalidade ou a taxa de imigração é maior do que a taxa de mortalidade ou taxa de emigração. Taxa de natalidade e de mortalidade. A taxa de natalidade é a frequência com que os novos indivíduos nascem em uma população, enquanto a taxa de mortalidade é a frequência com que os indivíduos morrem em uma população. Ambas as taxas são medidas com base no tempo. Geralmente, em populações naturais, as taxas de natalidade e de mortalidade são equilibradas, de modo que o tamanho da população permanece relativamente constante. No entanto, em algumas populações, a taxa de natalidade pode ser mais alta do que a taxa de mortalidade, o que resulta no crescimento da população. Outros dois fatores podem interferir na densidade populacional. Primeiro, taxa de imigração, que é o número de indivíduos que entram em uma população em um determinado período de tempo, e a taxa de emigração, que é o número de indivíduos que saem de uma população em um determinado período de tempo. Ambas as taxas estão relacionadas ao movimento de indivíduos entre populações. O que aprendemos hoje? Aprendemos a analisar os fatores que influenciam na manutenção do equilíbrio sistêmico do ecossistema. Tá? E eu vou ficando por aqui. Tá? E não esqueçam de ir na descrição, acessar o link e responder a questão. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.